ótimo. Isso realmente é um desafio muito grande, porque a gente está vivendo uma era extremamente individualista. Tem um autor chamado Gilles Lipovetsky, ele tem um livro chamado A Era do Vazio. Ele diz que a sociedade contemporânea é uma sociedade marcada por um individualismo vazio, ou seja, as pessoas são extremamente individualistas, porém não têm conteúdo. Não é diferentemente daquela modernidade do século XVII, XVIII, que o Zygmunt Bauman chamou de uma modernidade sólida, em que você ainda tinha uma tradição comum, valores compartilhados. A pós-modernidade, esse período que nós vivemos, é um período em que as tradições elas deixaram de existir enquanto uma cultura compartilhada. Os valores morais deixaram de ser compartilhados. Eu falo isso, inclusive, no meu livro, né? Hoje a gente vai viver numa época em que cada pessoa tem o seu padrão do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é uma vida boa para ela. Então, você propor para essa pessoa deixar de viver para si e viver para um outro, para ela isso é quase uma afronta. Quase uma afronta. Timothy Keller, ele diz algo interessante. Ele diz: pregar o evangelho hoje é desafiador, por quê? Porque hoje não adianta dizer para alguém, você tem pecado, você é um pecador. A pessoa não sabe o que é isso. Primeiro você vai ter que explicar para ela o que é pecado. Então as pessoas na atualidade, elas não se consideram pecadoras porque elas não sabem mais o que é pecado. Então elas perderam aquela consciência de que são pecadoras. Então, para você pegar o evangelho hoje, a gente tem que voltar no básico, contar a história toda. Ou seja, eu acho que a gente tem que voltar lá no princípio, falar da criação, da queda, da redenção. Mas tem um elemento que talvez ajudaria muito na pregação do evangelho, e para criar essa conexão, sabe? Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, há no coração do homem uma sede, um desejo por algo que nada neste mundo pode satisfazer. O ser humano, segundo Schopenhauer, ele vive como que num pêndulo entre o tédio e o sofrimento. O tédio por aquilo que ele possui e o sofrimento pelo desejo de ter. Então ele deseja ter algo, mas quando ele tem, ele sofre porque ele se entedia com aquilo que ele tem. E ele sempre vai desejar algo novo. Eu acho que uma abordagem mais existencial, talvez, ajudaria muito nesse ponto de contato para pregar o evangelho. Por que eu preciso deixar de viver para mim mesmo? Porque você nunca vai conseguir ser suficiente para você mesmo. Mas Cristo é suficiente para nós. Com certeza. Você nunca vai conseguir, mas Ele consegue.